Olá! Estou de volta para mais um diário, mais um capítulo desse diário da gravidez do Baby Amor, do Baby Jelly. E da última vez que eu gravei, eu não publiquei, eu não mostrei para vocês não deu tempo, eu já tinha gravado, enfim, só lembrei depois. A roupinha que eu tinha falado que eu ia mostrar, que eu tinha comprado bem antes, eu acho que uns 7 meses antes de engravidar. E também a chupeta que eu ganhei, confirmando, uma confirmação da minha oração na noite anterior, que eu tava muito aflita, que eu queria uma menina. E aí, vocês lembram, né? Pra quem assistiu o primeiro capítulo, já vou deixar até um cardzinho aqui, que eu ganhei da mulher que veio de viagem lá do Nordeste e trouxe pra mim após uma oração que eu fiz. E é isso, sem mais delongas, olha só a roupinha. Essa é a roupinha de tricôzinho lilás que eu falei pra vocês, que eu fui fazer um garimpo, e assim que eu cheguei lá no garimpo, olha que coisa mais linda, preciosa, é um tricôzinho lilás. Você de morder! E aí eu falei, mãe, que coisa mais linda! Não vou vender, isso aqui vai ser pra minha futura filha, se Deus quiser. E aí, essa aqui é a chupeta, ó, rosinha, que veio do chá de bebê da moça, e a mãe me entregou no dia seguinte da minha oração, entendeu? E é isso. Agora vamos para a continuidade, que hoje vai ser um outro tema sobre a minha primeira gestação. Então eu vou contar tudo como começou. Eu perdi a virgindade com 15 anos, né? E logo que eu perdi, eu já engravidei, né? E nessa época, éramos em 3 irmãos, comigo 4, né? E aí, o meu irmão do meio, ele se suicidou. E, enfim, eu acabei encontrando ele no quarto dele, eu tinha 15 anos e eu encontrei ele no quarto dele. Então foi bem difícil. E aí depois de 6 meses desse acontecimento, eu engravidei do meu namorado. E aí, pra nossa surpresa, passou-se o tempo e eu fui fazer uma ultrassom. Eu tava com quase 7 meses. E o médico da ultrassom perguntou se eu já tinha feito uma cirurgia no útero. E nessa ultrassom ele falou que eu tinha uma cicatriz no útero, como se eu tivesse feito uma cirurgia alguma vez na vida. Lembra que eu só tinha 15 anos. E aí, conforme o bebê fosse crescendo, essa cicatriz ia se abrindo e o bebê ia nascer antes do tempo. E aí, ok, né? Eu falei, putz, e agora? Até então, tipo, desde o início, nunca tinha visto nada, assim, nas ultrassons, acompanhando, fazendo pré-natal, não tinha acontecido nada. E aí, beirando esses 7 meses, apareceu essa cicatriz, esse corte no útero, onde ia se abrindo. Essa foi a explicação que ele deu. E aí, ok, passou, né, uma semana, aí eu fui pro shopping comprar, acho que era roupa de Natal, era um tênis, enfim. E encontrar com a minha mãe pra poder ela comprar, né? E aí, no meio do caminho, andando por lá pelo shopping, eu senti uma cólica, assim, uma cólica na barriga, e ela passava pra trás assim, nas minhas cadeiras. E ela ia, e ela voltava, e aquela coisa agoniante. E foi se intensificando, aumentando. E quando minha mãe chegou, eu tava, tipo, muito agoniada. E eu contei pra ela, eu falei, mãe, eu tô sentindo isso e isso. Como ela já era, né, experiente, ela falou, Patrícia, então vamos descer. A gente fez a compra e pegamos o ônibus. Ela falou, vamos descer no hospital pra você já, que era o hospital no convênio, né? Pra a gente já ver o que pode estar acontecendo. Ok, eu fui, desci. Quando chegou lá, fizeram o toque, alguma coisa assim, e falaram que eu estava em trabalho de parto. Eu entrei em desespero, porque eu falei, meu Deus, como assim? Entendeu? Eu entrei em trabalho de parto, e aí eles falaram, olha, só ela pode subir, o acompanhante não pode. E eu era de menor, né? Tinha acabado de completar 16 anos. Aí ela falou, ok, né? Então a gente ficou sem explicação. E até o Hospital São Leopoldo, que não existe mais, que fica na Avenida Santo Amaro. Ficava na Avenida Santo Amaro. E aí,
Aí já começou tudo, já começou por aí. Eles já falaram que não, aí falaram, traz a cadeira de rodas. Aí me colocaram na cadeira de rodas e eu aos prantos, porque eu falei, o que tá acontecendo? E agora? O que vai acontecer? Menina, entrou uma enfermeira que ela ia me levar na cadeira de rodas para poder subir pro centro cirúrgico. E ela, nunca vou esquecer, eu não lembro a fisionomia dela, mas eu nunca vou esquecer o que ela falou comigo, assim, eu chorava. Ela virou pra mim e falou assim, não adianta você chorar, não vai sobreviver, olha isso. É muito pequeno, é muito prematuro, não vai sobreviver, não adianta você chorar. Aí eu olhei pra ela e que eu chorava mais ainda e tal. E ela cagando, né? Tipo, dane-se pro meu emocional. Fui pro centro cirúrgico, fiquei num quarto lá sozinha. E eu gritava, enfim, era uma loucura porque, né, nunca imaginei que fosse uma dor tão grande, né, as contrações. E elas debochavam de mim, elas, ai gente, ela tá gritando, ai tá com dor. Ai, só faltava falar assim, ai, na hora de fazer, né? E aí eu me agoniada, aquela dor, e eu queria que minha mãe subisse, e elas falaram, não pode subir, você não pode ninguém, você tem que ficar aqui sozinho. E aí eu fiquei lá e tudo mais, até daqui a pouco elas falaram assim, vamos levar ela pra sala, vamos ver como que tá o líquido amniótico, alguma coisa assim. Aí me levaram, colocaram na maca, levaram eu pra uma sala. Aí chegou lá, tipo, cheio de luzes e tal, e elas olharam, tipo, com cone, eu não sei o que era aquilo, assim, e tá lá ainda, alguma coisa assim, volta com ela pra lá. E minha bolsa não tinha estourado. Eu tava tão agoniante, eu tava surtando já. E aí, quando elas voltaram comigo pra sala, pro meu quarto, elas falaram assim, acho que eram umas 4. E aí eu lembro que me colocaram lá de volta e eu fiz uma força tão grande, assim que elas me colocaram lá. E aí eu fiz uma força tão grande que a bolsa estourou e elas tinham acabado de me colocar. Eu nunca esqueço essa cena. Eu fiz uma força tão grande que ela estourou, que espirrou. E espirrou nelas real, assim, nossa, você deu um... Aí eu lembro que elas falaram, nossa, você deu um banho na gente, que não sei o que. Bota de novo com ela. E colocaram de novo na maca. E vai pra lá e eu, pelo amor de Deus, mais rápido, pelo amor de Deus, corre. Aí ela bem assim, corre meninas, corre. Ela tá pedindo pra vocês correrem. Nunca esqueço, gente, isso eu nunca vou esquecer. E elas, tipo assim, não corriam, tipo, a outra mandava e, tipo, elas não corriam, sabe assim? Foi terrível, terrível. Aí, ok, me colocaram lá já tava na maca, trocaram pra mesa do centro cirúrgico e tal, deitei. E enfim, aí na hora o bebê já espirrou, já saiu. E eu lembro que eu escutei um chorinho e eu fiquei assim, ó. Moça, ela vai vir de novo? Aí ela falou, ela quem? Eu falei, a dor. Aí ela falou, não, ela sai junto com o bebê. Aí eu falei, ok. Porque, gente, eu juro pra vocês, é uma dor da morte, não sei o que é, né? Como que eu posso descrever. E aí ela falou, não, ela sai junto com a placenta. Sai junto com o bebê, né? A placenta, enfim, aí para. Aí eu falei, ok, aí eu fiquei mais aliviada, eu juro. Que eu só fiz assim, eu escutei um chorinho e eu olhei pro meu lado esquerdo, eu nunca esqueço, eu olhei pro meu lado esquerdo, quando eu olhei, ele estava, que era um menino, né, o Bernardo, assim, colocaram assim do lado numa maca, num negocinho, acho que era um bebê, tipo um carrinho, né, um bercinho. E aí assim que eu olhei pra ele virou pra mim, só que aí esse olhinho dele tava cheio de massa, aquela massinha toda no corpo, e aí ele ele virou o pescoço e com esse olhinho aberto, essa é a única visão que eu tenho, assim, que eu lembro, essa lembrança, assim. Ele virou o olhinho assim pra mim, virou o rostinho, e nós se olhamos, e ele era bem cabeludo, cabelinho preto, assim, bastante cabelo, e era, tipo, do tamanho de uma caixinha de leite, entendeu? E aí ali sumiram com o bebê, levaram lá pra lá. Eu fiquei sozinha do jeito que nasceu ali, eu tava com aquele monte de lençol, tudo cheio de sangue, eu fiquei. Juro pra vocês. Eu fiquei lá assim, esperando, olhando pro teto, olhava aquelas luzes, completamente abandonada, sozinha, abandonada na Baía Capitão de Areia, totalmente abandonada. Olhava pros lados, ninguém. Levaram o menino, eu fiquei sozinha e eu fiquei horas sozinha lá. E aí teve uma hora que eu comecei a gritar, tem alguém aí? Tem alguém aí?
oi, oi, e ninguém vinha. Gente, é literalmente ninguém. Aquilo ali foi uma cena, parecia cena de filme de terror, assim. E aí eu fiquei lá parada. Nisso surgiu uma mulher do nada, não sei, nem lembro se ela era enfermeira, se ela era faxineira, não sei o que ela era. Só sei que ela falou assim: te deixaram sozinha aí? Eu falei: sim. Ela, nossa. Aí o que fez? Pegou, me tirou na maca e levou a maca pro corredor. E eu falei: cadê meu filho? Ah, tá lá na UTI, eu não sei onde que tava. E eu fiquei nesse corredor até não sei que horas da noite, já tínhamos passado mais de 5 horas. E aí eu lá no corredor, e aí eu falei: meu Deus, e agora minha mãe? E o meu namorado, ele não tava sabendo, né? Então, que como no meio do caminho eu desci junto com a minha mãe. Aí depois de muito tempo, aí alguém veio me perguntar assim: você é Patrícia? Eu falei: sim. Ah, não, porque o seu namorado tá perguntando se já nasceu, enfim, ele tá lá embaixo te esperando, alguma coisa assim. Eu falei: ah, ok. Só. E eu continuava nesse corredor sozinha, cheia de lençol, tudo sujo, do mesmo jeito. Aí depois de muito tempo chegaram em mim e falou assim: olha, não tem quarto pra você aqui, não tem como você ficar, a gente vai te transferir pro hospital modelo, você e o seu bebê. Eu falei: ok. E fiquei aguardando. Gente, eu acho que depois de uma quase meia-noite, eu não lembro exatamente a hora que ele nasceu. E aí eu lembro que eles me levaram para um quarto lá, para uma outra parte. Só sei que falaram assim: estamos aguardando, para você ficar aguardando a ambulância para a ambulância te levar. Eu falei: ok. Aí, daqui a pouco me colocaram dentro, sei lá, me levaram e me colocaram dentro da ambulância. Só foi ali que eu consegui ver meu namorado. Aí ele foi comigo na ambulância pra gente ir pro hospital modelo. Chegando no hospital modelo, a médica virou e falou assim: o que ela tá fazendo aqui? Cadê o bebê dela? Aí falaram que lá não tinha UTI, acho que neonatal, alguma coisa assim, e enviaram a mãe pra cá. Mas ela falou assim: mas enviaram só a mãe sem o bebê? Não tô entendendo. O bebê ficou lá no hospital. E eu vim pra cá. Aí ela olhou assim, ela falou assim: você ainda tá com os mesmos lençóis? Eu falei: sim, me deixaram desse jeito. E aí passei a noite lá, meu namorado ficou lá comigo e eu morrendo de vontade de fazer xixi. Aí eu pedi pra uma enfermeira, eles foram super atenciosos assim comigo, me colocaram num quarto lá e me trouxeram uma comadre, consegui fazer xixi, aí elas tiraram aqueles lençóis que estavam sujos e tudo, e falou: olha, você vai passar a noite aqui, só que amanhã cedo você vai voltar pro hospital São Leopoldo, porque o seu filho tá lá, ele não veio pra cá. Enfim, ela mesma não sabia explicar o que havia acontecido, que cachorrada foi aquela. Mas ela falou assim: você nem deveria ter saído de lá, você não poderia nem ter vindo pra cá e tudo mais. E ok. Aí passou, acordamos no dia seguinte para retornar pro hospital São Leopoldo. Retornamos. Chegando lá, aí falou assim: olha, ainda não tem quarto pra você, então estamos aguardando liberar pra poder subir você pro quarto. Eu falei: ok. E nada de dar nenhuma satisfação sobre a criança. Aí ela passou um tempo, já era umas 9, eu lembro eu olhei no relógio, era 9h10. E nada. Aí falou: agora a gente encontrou, a gente já liberou o quarto, depois de um tempo. Liberou o quarto, aí minha mãe já tava lá comigo, foi lá me visitar, meu namorado sempre ficou lá comigo o tempo inteiro. E aí subimos pro quarto. Aí ela falou assim: então, porque a gente precisa dar uma notícia pra você. Aí me deu um gelo, assim, parece que meu corpo ficou sem sangue e voltou, sabe, assim, retornou, ficou gelado e voltou, assim. Aí ela falou, eu falei: qual? Ela falou assim: então, a médica vai te explicar lá em cima. Aí subimos pro quarto, aí ela falou assim: ó, infelizmente o seu bebê não resistiu, tá? E ele veio a óbito. Meu Deus. Meu mundo caiu, foi uma luta, assim, eu fiquei extremamente abalada, foi triste demais. Ela falou: você quer ir lá ver o bebê, não sei o quê? Aí eu falei que não, que eu não queria ver. E aí entrou minha mãe e o meu namorado pra ir ver o bebê.
lá no berçário, não sei onde ele tava. Aí foi ver o bebê, minha mãe falou que ele tava parecendo tipo o menino Jesus na manjedoura, assim, das perninhas. E aí passou, eu aos prantos, eu tava extremamente abalada, enfim. E aí passou o dia, depois acho que no outro dia eu tive alta, aí teve que mexer todas com as papeladas, porque como ele nasceu vivo, ele ficou 11 horas vivo. E aí pra poder fazer o enterro, a minha namorada foi correndo atrás disso com a minha mãe, né? Aí teve que registrar, tudo bonitinho. E aí passou, né? Teve o enterro, eu também não fui no enterro, quem foi o meu namorado, ele e o primo dele. E acabou que só foi os dois, ele mesmo que enterrou o nosso filhinho. E passou. E eu lembro que eu tava em casa, assim, meus peitos jorrava, sabe? Leite, tudo duro assim, aquela coisa terrível. No momento, né, que ele tava fazendo o enterro. E passou. E assim, essa é a única explicação que eles me deram. Essa foi toda a história que aconteceu, né, nessa minha situação com o meu primeiro filho. E eu fiquei extremamente abalada, ele também, a gente ficou muito abalado, foi um sofrimento bem grande, porque a gente já tava, no começo foi bem assim, pra gente foi surpresa, foi, né, difícil assim, mas a gente começou a aceitar, fazer planos, né, pra toda a situação e acabar acontecendo isso. E aí ficou por isso mesmo, né, aí a gente começou depois a se prevenir, tudo certinho, ficamos tipo 4 anos super. A gente ficou 5 anos junto, mas assim, 4 anos a gente ficou muito regrado, a gente amadureceu bastante com tudo isso que aconteceu. Foi assim, uma coisa, por outro lado, foi positiva pro nosso crescimento, né? Mas foi muito triste, que a gente tava desejando bastante, já tinha bastante coisa, já tinha um quartinho, tipo, muita fralda, muita coisa, enfim. E aí, hoje eu tenho uma sensação, assim, até hoje eu tenho uma leve desconfiança, entendeu? Às vezes eu sinto, como que isso já aconteceu em várias coisas que a gente já viu, né, documentários, a gente já viu reportagens sobre isso. Às vezes eu tenho uma impressão que o meu filho, como elas viram que eu era de menor, adolescente, já fiquei sozinha lá em cima, e tudo que aconteceu, às vezes eu fico pensando, porque quase que eu não vi como que ele era direitinho. Será que elas não trocaram? Será que o bebê de uma outra mãe faleceu e falou, essa menina é uma adolescente, tipo, e aí meu filho tá vivo e eles trocaram? Não sei, entendeu? Às vezes eu fico com esse pensamento, assim, será que ele tá vivo e eles trocaram lá na hora porque viram que eu era de menor, né? Eu não sei, eu tenho essa impressão, porque o descaso foi tão grande, sabe? É uma coisa que me leva a pensar, às vezes, eu fico pensando nessa possibilidade que pode acontecer, por que não, né? Do jeito que o mundo é, as pessoas do jeito que são, eu não posso duvidar. Mas parando para analisar depois de um tempo, ouvindo relatos, assim, até mesmo de histórias de pessoas próximas que talvez já aconteceram coisas semelhantes, é uma coisa de se pensar, entendeu? Mas amém. Se não for, ou se for também, cada um, né, acerta as suas contas depois com Deus. Mas eu tenho essa impressão. Então, eu não sabia que isso era uma violência obstétrica, porque violência obstétrica é tudo que envolve isso, tipo, emocional, a pessoa, como você é tratado, em vários aspectos. Então, eu nem tinha noção do que era, ou até mesmo não tinha conhecimento para poder processar o hospital na época, entendeu? E assim ficou, entendeu? Foi o que me aconteceu e não teve o que fazer. Tipo, eu não tinha instrução, meus pais também não, meu namorado também não, a gente super novo, entendeu? Completamente diferente, obviamente, de hoje, né? Mas já serviu, assim, de muita experiência mesmo eu sendo tão nova, acontecer algo tão drástico, tanto nessa situação de perder o bebê, tanto e além de perder o bebê, ter essa situação com essas enfermeiras, ter esse vocabulário dela pra mim, pra aquele momento, sabe? Foi bem difícil. Mas, como eu sempre falo, que há um propósito para todas as coisas debaixo deste céu. Nada acontece do nada, nada é por acaso.
e talvez serviu de lição e também para que um dia eu pudesse estar aqui compartilhando essa história com vocês e, né, e vendo que é o que acontece. Minha vida às vezes parece que é um filme. E um outro detalhe importante com relação ao que eu comecei a contar no início da gravação, que sobre o meu irmão, né? E que ele tinha falecido dia 10 de dezembro. E aí eu engravidei, tipo, depois de 6 meses, quase 6 meses que ele havia falecido. E o dia que o bebê nasceu foi o dia 10 de dezembro, e estava completando 1 ano da morte do meu irmão. Então tem umas coisas assim que faz muito sentido pra mim, sabe? Eu sou muito de tudo faz sentido, faz sentido. E também tem algumas teorias assim, né? Que precisava vir, ficar tantas horas, enfim. Pode ser que seja, pode ser que não, mas para o momento, para aquela época, foi algo que me fortaleceu. Então, pra mim, tá bom assim, né? Mas é isso, meninas. Esse é o relato, né? O tema de hoje, da semana, do meu diário de maternidade, porque eu quero contar tudo desde o início, né? E o porquê que as coisas foram tomando esse rumo para até eu ficar tantos anos, 14 anos, sem querer engravidar novamente. Então, um dos motivos foram esse, né? De eu ter tido filho muito cedo, de uma forma muito drástica como eu tive, que foi muito traumática, foi uma experiência muito grande para uma jovem, muito jovem, foi bem, entendeu? Então, por isso, minha cabeça já mudou muito, já amadureci muito, então já foi outras, tipo, então eu esperei um período a mais pra ir, né, pra depois de 5 anos de ter tido Bernardo, fiz tratamento, né? O médico me passou para poder meio que fechar. Eu acredito, hoje, analisando, conhecendo outros termos, aprendendo mais, né? Que a gente vai aprendendo todos os dias, que deveria ser tipo um descolamento. Não sei, tipo, que nem tem descolamento de placenta. E aí essa cicatriz, pela forma como ele me explicou, é a que eu carrego comigo até hoje. Ah, é isso, acontece assim, assim, assado, e por isso que vai nascer antes do tempo. Pode ser, entendeu? Que era um descolamento e eu tive a perda, entendeu? Mas é isso, entendeu? Aí depois de 5 anos veio o Pietro, que aí no próximo capítulo, né, no próximo tema do diário, eu vou contar essa questão da gestação do Pietro, que aí foi quando eu tive depressão pós-parto, é onde eu sofri outras coisas, traição, puerpério, enfim. Muitas coisas que aí mais um outro tempo, né, de você se autocurar, você se libertar, você entendeu? Se restabelecer, se reconectar, pra chegar hoje no desejo que eu tive, né, de ser mãe novamente. E por isso que eu falo que nada é do nada, entendeu? Tudo tem um porquê, mas por que fulana não tem? Mas por que ficou tanto tempo? Mais isso, mais aquilo, por que fulana fica tanto tempo sem ninguém? Então assim, nada é do nada, tudo tem um motivo, tem um porquê. E aí é legal a gente conhecer as histórias da pessoa pra poder entender tudo certinho ao pé da letra. Então eu gosto de contar sempre a história toda, tipo assim, começo, meio e fim, entendeu? Que aí fica mais claro, pra você, uma coisa liga a outra e você vai entendendo, e no final das contas você vai unindo todas as pontinhas e vai formando o seu quebra-cabeça ali, você vai unindo todas as peças, entendeu? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Esse é o meu relato, né, de violência obstétrica, de tudo que eu sofri logo sendo tão nova, assim, tendo um bebê nessa situação e passando por tudo que eu passei. Espero ter ajudado de alguma forma, até mesmo pra gente crescer junto, evoluir, ter mais informação, né? Que antes a gente não tinha esse canal assim de informações, de tanta coisa assim pra você se informar, aprender e tal. Então hoje muitas coisas mudaram e acredito que outras pessoas também já passaram por isso. E é legal a gente ter essa partilha, essa troca, tá bom? Então um beijo e até o próximo vídeo.